E no Brasil, o agronegócio acompanha o desenrolar desse conflito com bastante atenção. Um dos impactos pode ser justamente na exportação de milho, já que o mercado iraniano tem se consolidado nos últimos anos como um dos principais compradores do cereal nacional. Vou chamar aqui Fabiano Frade, repórter da Itatiaia, que é quem detalha essa situação para a gente. Fabiano, boa tarde para você, bem-vindo aqui à programação. Olá, boa tarde para você, Gustavo Zanfer. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. Uma situação que está todo mundo em alerta, né, em relação ao transporte dos alimentos para o Oriente Médio e tendo aí esse fechamento de Hormuz e toda a situação ali de trafegabilidade no mar, fazendo com que as especulações aconteçam. A gente procurou a Abrimilho, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e de Soja, e destacou exatamente a associação de que neste momento, eu falei de milho e soja, mas produtores de milho e sorgo, melhor dizendo, a Abramilho, e acompanha com atenção, uma vez que o país do Oriente Médio, o Irã, se consolidou como o principal parceiro comercial do Brasil nas exportações de milho. A gente já falava disso, né? Um quantitativo muito importante. O Oriente Médio hoje responde por 20% de toda a exportação do nosso milho e, diferentemente da soja, que possui destinos ali mais concentrados, o milho brasileiro acaba sendo distribuído para um amplo e diversificado conjunto de mercados internacionais. Dessa forma, segundo a Abramilho, não há uma possibilidade de uma dificuldade para a exportação de milho para outros países. Não é descartada a possibilidade de encontrar novos clientes. O mercado iraniano ele acaba se destacando por absorver aí volumes robustos e de forma contínua, ano após ano, conforme dados divulgados pela própria Abramilho do período de 2020 a 2025. Em termos de participação, o volume foi de 9,08 milhões de toneladas embarcadas para o Irã, representando cerca de 20%, como eu falei, da exportação brasileira. O consumo interno supera a produção. A primeira safra produz aproximadamente 26 milhões de toneladas. E o que acontece neste momento? O setor observa com atenção esse conflito e vale para o milho que vale para todos os produtos do agro. Quanto mais tempo durar esse conflito, pior será para o prognóstico do que a gente está imaginando que pode acontecer. Mas, na questão do milho, a tensão é que tudo possa ser complicado mesmo se essa guerra se estender até o meio do ano, pois o segundo semestre é o caminho dessa exportação toda do milho que a gente tem o Irã como um excelente comprador. Por isso, o presidente Paulo Bertolini, da Abramilho, destaca que a preocupação é justamente a partir de meados de julho a agosto, abrindo o segundo semestre. Vamos ouvi-lo. Do ano, nós estamos colhendo a primeira safra. A primeira safra é soja predominantemente e os portos estão voltados praticamente todos para priorizar a exportação de soja. O milho entra num volume maior de exportações no segundo semestre. E essa época do ano também o Brasil produz em torno de 26, 27 milhões de toneladas. Só que o consumo do primeiro semestre é em torno de 50 milhões de toneladas. Ou seja, nós vamos consumir parte do estoque que foi produzido na segunda safra do ano passado esse ano. Então, a preocupação maior nossa seria no impacto sobre a exportação de milho a partir do segundo semestre. Eu espero, obviamente, que até lá o conflito seja resolvido e que se retome os embarques e a gente possa suprir o mercado do Oriente Médio como um todo. E essa resposta é o que a gente não tem, né? Então vamos aguardar do que diz respeito a esse conflito entre Irã e Estados Unidos e Israel, né? A gente falava, inclusive, com o presidente, o Paulo Bertolini, e ele nos dizia também
que em outros conflitos, então até o ano passado tivemos um conflito Israel-Estados Unidos contra o Irã, e a trafegabilidade aconteceu sem grandes percalços. Há uma questão humanitária também, a entrega desses alimentos. Então, de alguma forma, é uma tensão muito grande, os preços, de alguma forma, podem ter uma diferença aí, né, no custo de uma mudança de translado ali para chegar até ao Oriente Médio, mas a expectativa é positiva. E o detalhe é que existem especialistas que apontam que a gente possa ter um milho mais barato aqui no Brasil, uma vez que a gente tem aqui para o consumo interno, terá aí um estoque sobrando. Mas, pelo que a gente já falou até aqui, e o presidente Abramilho também colocou, não está no prognóstico, não está nos planejamentos aí do setor, dos produtores de milho, que tenhamos tanto estoque assim não. Ou a gente endereça esse milho para o Irã, que é o nosso voraz comprador, ou a gente busca outros países. O milho tem essa saída, como ele bem colocou, né? Não tem essa dificuldade tão presa quanto a soja. A soja, aí sim, a soja, cenas para os próximos capítulos. É com você, meu amigo. Muito bem, Fabiano. Você muito bem lembrou que no ano passado nós tivemos um outro conflito no Oriente Médio. Nós conversamos com o Bertolini, da Abramilho, que já falava sobre o receio. A gente importa ureia, que é importante para produzir milho. Importa ureia do Irã, envia milho para o Irã, então tem essa interdependência mesmo que leve. Então a gente sim, como você disse, aguarda os próximos capítulos. É o que nos resta nesse conflito que todo dia tem uma página nova. Fabiano Frade, repórter da Itatiaia, volta conosco ao longo da programação.